Bom, professora Thais, queria te agradecer primeiro por participar com a gente do projeto Movimente aqui. A gente está trazendo algumas pautas, algumas temáticas, justamente com o objetivo de trazer um pouco mais de saúde e bem-estar para o pessoal. E hoje a gente acreditou que falar um pouco sobre informações, sobre fake news, pensamento crítico, é uma questão que também está influenciando muito a saúde e bem-estar das pessoas, principalmente nesse contexto da pandemia. Então, queria te agradecer por aceitar o convite para falar com a gente. E queria primeiro te dar a oportunidade de falar um pouco sobre a tua trajetória acadêmica, profissional, e o que quiser compartilhar com o pessoal também, fica à vontade. Tá bem, muito obrigada pelo convite. Com certeza, fake news faz mal para a saúde, né, de várias formas. Acho que a pandemia também nos mostra isso bem concretamente, de várias formas mesmo, assim, né? Tanto pela desinformação que faz com que as pessoas deixem de tomar atitudes de cuidado, quanto pelo estresse mesmo de todos nós, né, expostos a uma enxurrada de mensagens e trocas de conversa que às vezes até são bem estressantes, né? Então, com certeza, tem tudo a ver esse debate. Eu sou jornalista, eu sou formada pela Unicinos, fiz mestrado na Unicinos, fiz doutorado na URGS, e a minha pesquisa de doutorado foi sobre checagem de fatos. Então, eu não me detive na pesquisa de doutorado sobre as fake news, mas sobre a atitude do jornalista diante da desinformação, né? Depois a gente pode até falar sobre essa diferença de fake news e desinformação. Mas, então, muito preocupada com o trabalho de verificação dos jornalistas, mas claro que também os desdobramentos dos últimos anos, né, eu fiz a minha pesquisa, o objeto empírico, assim, da pesquisa foi as eleições de 2018, e de lá para cá a gente tem tido vários desdobramentos, então tenho cada vez mais também me interessado por esse tema e falado com as pessoas sobre esse tema, porque é uma responsabilidade não só dos jornalistas, né, verificar os conteúdos que a gente passa adiante, mas de qualquer cidadão. Eu sou atualmente repórter na Fiquem Sabendo também, que é uma agência de dados que trabalha com acesso à informação pública, e aqui em Porto Alegre eu tenho feito algumas ações com a Fonte Jornalismo de Dados com esse objetivo de formação, né, de a gente passar instrumentos, conhecimentos para as pessoas se informarem melhor no jornalismo e fora do jornalismo. Perfeito, professora Thais. Tu comentou sobre essa distinção de que existe fake news e existe desinformação, uma diferença importante. Acredito que seria importante para quem vai assistir esse material, esse conteúdo e refletir um pouco sobre o tema também, compreender as bases disso e saber também como se identifica isso, o que se deve entender quando a gente lê uma matéria e fica com dúvidas sobre a veracidade de algo ou desconfia de que possa não ser de fato verídico e não sabe de onde vem aquelas informações. Tu poderia destrinchar um pouco para o público que vai ter vontade de pesquisar mais a fundo sobre o tema, o que é essa distinção? É uma distinção bem conceitual, assim, né? Eu costumo dizer que no senso comum a gente não vai conseguir superar o uso do termo fake news, porque é que nem, sei lá, bombril, né? Não é esponja de aço. Tu pode, né? Ficou uma marca, assim. Então, acho que esse fenômeno contemporâneo, ele criou essa marca das fake news. O problema é que fake news ficou um termo bastante banalizado, porque no debate político, por exemplo, se é contra mim, se me desagrada, então é fake news. Se eu não sei como explicar o contrário, né, para me defender num debate político, então é mais fácil acusar a mensagem de ela ser falsa, né? Então isso é fake news. Isso banalizou bastante a discussão. Então a discussão é realmente mais conceitual, e quando a gente passa a pensar por essa perspectiva da desinformação ou desordem informacional, é um outro termo que alguns autores usam, mas desinformação é muito mais do que só a fake news em si, né? Não é só o conteúdo fabricado, que é isso que é a fake news, né? Um conteúdo que ele parece que ele é uma notícia, né? Ele usa, inclusive, algumas linguagens, algumas estéticas, né? Do conteúdo informativo que a gente vê nos jornais, né? Está acostumado a ver na imprensa, então ele usa dessa linguagem, ele usa, né, daquele apelo da novidade, né? De chamar atenção, até alguns recursos, muitas vezes, né? De texto, enfim, que parece, ou mesmo de outros formatos, né? Eu penso muito no texto, porque a minha carreira foi muito no texto em jornalismo impresso, né? Mas em outros formatos também. Então, parece que é uma notícia, mas na verdade não é, uma farsa. Então, isso é o que a gente poderia entender como fake news. Só que se a gente pensar de forma mais ampla, a desinformação
ela consegue nos dar alguma ideia de que não é só o conteúdo falso que gera ruído. Tem a estrutura mesmo das redes onde circula a maior parte desses conteúdos que a gente consome hoje em dia, né? Porque a gente recebe informação por múltiplos canais aí digitais, né? As plataformas todas, Facebook, Instagram, os nossos grupos de mensagem nos aplicativos, né? WhatsApp, Telegram, que a gente não percebe ou não tem a total consciência do quanto existe uma estrutura ali que muitas vezes ela pode estar nos expondo a informações que não são verdadeiras, porque tem um algoritmo de recomendação que vai me dar cada vez mais mensagens daquelas que eu gosto, né? Então, se eu curti um conteúdo, se eu compartilhei um conteúdo, o algoritmo entende que eu gosto daquele conteúdo, ele vai me mostrar mais. Então, tem todo um enredamento disso que ele também faz parte desse processo de desinformação. Então, não é só o conteúdo em si, que eu acho que o termo fake news, ele acaba reduzindo, né? Ah, notícia falsa, mas a gente tem que entender que tem todo um ambiente, uma estrutura, né? E se entender nesse meio de tudo isso, assim, né? Professora Thais, tu concluiu justamente falando sobre como a gente se enxerga diante dessas informações e falando de redes sociais. Claro, a questão do compartilhamento é muito forte, e muitas pessoas, claro, se informam principalmente por conta do compartilhamento e de compartilhar um pouco do que elas entendem, das perspectivas que elas têm, por conta das vivências delas com as outras pessoas. Falando da mídia tradicional, talvez um pouco de mídia alternativa, mas geralmente as formas como as pessoas têm um contato mais abrangente, mais acessível, geralmente como essas informações são usadas? Como se pensa numa pauta, por exemplo, quando a gente vê uma manchete, o que leva à criação daquela matéria, do uso daquelas palavras? Existem critérios, de certa forma, para isso? E como a gente pode entender um pouco mais de como isso é feito? Bom, no ambiente jornalístico tem os chamados critérios de noticiabilidade, né? Então, existem alguns filtros, né? O papel do jornalista tradicionalmente era ser esse filtro, né? Entre as informações que circulam no senso comum, que são de interesse público, as ações do governo, enfim, né? De vários setores da sociedade, tudo isso. Então, existe um consenso, um certo consenso, né? Entre os jornalistas e na teoria do jornalismo, dos critérios de noticiabilidade. Então, sempre pensar qual é o impacto, qual é a identificação. Então, depende muito também de aonde que eu vou comunicar, né? Com que público eu vou me comunicar, em que região eu estou. Então, assim, tem diferentes nivelamentos, talvez a gente possa usar essa palavra, assim, né, de quanto destaque uma informação vai ter ou outra vai ter. Então, tem esse filtro, claro, que o jornalismo faz isso. Isso é diferente de manipulação, né, que as pessoas às vezes dizem, mas a mídia manipula. Não, a gente edita, né, a gente faz uma seleção mesmo de acordo com alguns desses critérios, assim, então tentando entender um pouco também qual é o impacto daquilo que a gente está informando para a sociedade, qual é o peso que isso vai ter para informar um cidadão sobre uma determinada realidade onde ele tem que tomar uma posição. Então, se a gente pensar agora na crise de saúde pública, é óbvio que o assunto pandemia, Covid-19, ele está em primeiro lugar nesses critérios de noticiabilidade, né? E tudo aquilo que envolve as orientações de como se prevenir, aonde se vacinar, enfim, né, as medidas que estão sendo tomadas pelo poder público para o cidadão poder se virar nesse contexto, isso vai ser noticiado, isso vai ser um assunto escolhido. E aí entra a coisa da relação, né, das fake news, aquilo que parece notícia, mas não é. Porque eles estão baseados, na verdade, nessa tradição, né, dos assuntos de interesse, do que as pessoas precisam saber. E aí confunde o processo de decisão das pessoas. Então, a partir do momento que esse filtro, o que acontece numa redação jornalística, que uma vez que a gente, então, né, vai fazer uma cobertura de um acontecimento esperado, pelo menos, a gente sabe que tem desvios éticos, que tem problemas, que o jornalismo não é perfeito, mas, assim, o processo jornalístico exige que a gente busque as fontes confiáveis, que a gente verifique as informações, que passe uma informação de qualidade. Quando esse filtro muda para esse ambiente, né, das redes sociais e da desinformação, não tem como a gente ter certeza, né, daquilo que a gente está lendo, porque provavelmente
vai ter muita coisa mal apurada, né, que vai estar baseada em evidências fracas ou até inexistentes, né, que são totalmente inventadas, e aí fica muito difícil para as pessoas escolherem no que acreditar, né? Esse é o desafio, assim, porque esse discurso filtrado, apurado, verificado do jornalismo, ele está concorrendo nesse ambiente de muita notícia que não é notícia, né? De muita informação que é mal apurada, que é inventada, às vezes com intenções maliciosas, né? Com o objetivo mesmo de causar algum dano para alguém, para uma política pública e assim por diante. Então, essa é a diferença, assim, né? Do conteúdo jornalístico com todos os problemas que a gente sabe que existem, né? Não é uma prática perfeita, porque afinal de contas é um processo feito por seres humanos, mas a metodologia ela manda que a gente use sempre as fontes mais verificadas, né? E dentro desse filtro, como tu menciona, claro, necessita de uma qualidade, de uma apuração. Tem ferramentas, tem estratégias mais comuns que são utilizadas e que talvez as pessoas também possam compreender e fazer o uso do mesmo, para também poder tomar a própria decisão de forma mais autônoma sobre o que acredita que, de fato, ali existe uma base, existe uma ideia por trás que é verídica de fato e que possa fazer isso da forma mais independente possível? Sim, a primeira assim, maior dica é olhar qual a fonte da informação, né? E isso é uma coisa que é muito complexo nesse ambiente de redes sociais, porque como os conteúdos vão circulando, recirculando, 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 né? Se a gente pensar nos nossos grupos aí de aplicativos de mensagem, é muito difícil saber de onde veio aquela informação, né? Porque tu recebeu de um, que recebeu de outro, que recebeu de outro, que recebeu de outro. Então, para ter essa confiança naquela informação, cruzar isso com outras fontes, né? Ver se isso está sendo noticiado em outros lugares, se tem na origem, né, dessa informação uma fonte confiável, seja ela um instituto de pesquisa, por exemplo, o próprio governo. A gente trabalha com fontes oficiais, é claro que também às vezes tem problemas, né? A gente está vendo bastante na pandemia dados desatualizados ou com alguns problemas, mas enfim, é a fonte oficial que a gente tem. Então, se está né, naqueles espaços de comunicação oficial, o próprio jornalismo de qualidade, né, o jornalismo tradicional, não só, mas também tem muitas iniciativas recentes, né, nativas digitais e que aplicam esses processos, né? E como que a gente sabe, então, se é um jornalismo de qualidade ou não, se a gente pode confiar? O que a gente tem empregado é justamente isso. Esse jornalismo vai te dizer qual é a fonte da informação. Ele vai dizer que ele está dando essa notícia com base no estudo da Fiocruz, com base no levantamento do Butantan, enfim, né? Estou usando esses termos porque eles estão muito agora no debate da pandemia. Mas é parte do processo jornalístico a gente dizer, olha, eu sei disso porque eu vi no tal lugar, porque foi publicado por tal órgão. Então, sempre ter essa segurança das fontes. E isso é o que a gente não vê nos conteúdos de baixa qualidade, né? Os chamados de baixa qualidade, que são esses fakes, que é sempre uma explicação simplificada, é sempre uma coisa, e às vezes até corre o risco de sugerir que é de uma fonte confiável, mas aquela fonte ou nem existe, ou não é tão confiável assim. Então, o trabalho assim, principal é olhar quem é o dono dessa informação, assim, de onde saiu essa informação, né? De onde saiu esse dado e como ele foi produzido, assim. É um trabalho árduo, né? Não existe varinha de condão para verificação. Professora Thais, aproveitando que tu fez justamente esse gancho em relação à verificação, com a tua vasta experiência, com todo o teu trabalho dentro da checagem de fatos, é um tema muito comum hoje em dia, muitas pessoas consomem, muitas pessoas veem perfis que fazem esse tipo de checagem, e muitas vezes as pessoas algumas vezes têm dúvidas sobre a classificação dessas informações, quais são os critérios que são utilizados. A gente costuma ver algumas expressões como informação distorcida ou imprecisa. Dentro da tua experiência, como tu observa como são esses critérios geralmente, quais são mais empregados e que de forma se chega numa equipe dentro da checagem de fatos a esse tipo de conclusão para caracterizar esse tipo de notícia? É um ponto bem complicado esse das etiquetas, né? Eu mesma nas minhas pesquisas já várias vezes problematizei isso.
Mas eu queria dizer que é muito importante ter as etiquetas, porque justamente se a gente está falando de uma comunicação rápida, né? Enfim, então precisa ter algum aviso, né, muito claro, assim, e acho que as etiquetas acabam cumprindo esse papel, assim, de te chamar a atenção, olha, tem alguma coisa aqui que não é bem assim, né? E aí, então, cada agência de checagem estabelece esses critérios, né? Não tem um padrão internacional. Inclusive, tem agências de checagem no mundo que não usam etiquetas, que apenas explicam, ó, esse dado aqui, ele não está bem certo por este motivo. Então, a etiqueta nas agências de checagem, cada uma, né, estabelece quais vão ser os selos que elas vão atribuir e estabelece as condições para atribuir aquele selo, né? Então, é uma tentativa de explicar para o leitor qual é o problema daquela informação, porque também nem tudo é verdadeiro ou falso, né? Inclusive essa oposição do verdadeiro ou falso, do sim, do não, do A ou B, né? Ela está intimamente ligada ao 0, 1, né, da computação, né, que é o que move os algoritmos. Então, tu sempre está tomando a decisão entre isso ou aquilo, né, que é o que o algoritmo, enfim, né, a computação é capaz de fazer. O algoritmo é um pouco mais complexo, mas no fim das contas, a gente está falando sempre de tomadas de decisão entre 0 e 1, entre A ou B. E a verdade é que a vida é muito mais complexa do que isso, né? Então, as etiquetas, elas não são só verdadeiro ou falso, elas têm coisas no meio. Porque, às vezes, tem informações que elas são verdadeiras ali no meio de alguma desinformação, mas ela foi enquadrada de uma maneira que te leva a uma conclusão equivocada. Então, como é que tu coloca uma etiqueta nisso, né? Então, é um problema, né? E esse processo de etiquetagem, né? De colocar o selo ali, ele entra na esfera das decisões editoriais. Então, os jornalistas vão decidir, de acordo com o que está estabelecido na metodologia, vão decidir como que se enquadra. Mas eu acho que o grande ponto é, se a gente não pode afirmar que é verdadeiro, então pronto, né? Porque a gente está falando de desinformação, então se é distorcido, se é impreciso ou se é totalmente falso, não faz diferença. A gente não deve passar adiante igual, porque tem um problema de informação ali. Então, né, se a gente não tem segurança para dizer isso aqui sim está baseado em evidências, tem fontes que sustentam essa informação, ela é uma informação genuína, se eu não consigo afirmar que é verdadeiro, então, parou por aí, né? A gente tem eu acho que o principal recado é esse. Eu posso até questionar aquela determinada classificação de uma ou outra agência de fact-checking, mas dificilmente vai ser algo que poderia ser provado verdadeiro, né? Se tem alguma outra coisa no meio do caminho, é porque realmente não tem elemento suficiente para a gente dizer que é verdadeiro. Perfeito, professora Thais. Tu fez um contraponto entre a questão do algoritmo e do verdadeiro ou falso. E aí eu volto para a questão que tu apontou do jornalista também ser um ser humano. Enfim, questões complexas em que a gente faz essa ligação. E quando a gente vê uma pessoa reagir a uma notícia, uma informação, é claro que isso pode mexer com a emoção das pessoas também, assim como pode mexer com a emoção do ser humano, enfim, porque, como tu falou, um jornalista também é um. O jornalista ele é preparado para lidar com esse tipo de situação quando ele estuda, quando ele está se formando para isso e trabalha para isso. Existe uma base de preparo para entender o que se passa por essa decisão, também pensando no que tu tinha falado de ética, como isso acontece dentro do jornalismo? Eu acho que os pontos-chave são realmente a ética e o método jornalístico. O que eu quero dizer quando falo do método jornalístico? A gente ter essa cultura de que tudo que a gente fala tem que estar baseado em evidências. E aí a ética vai estar intimamente ligada a isso. Mas nem sempre o jornalista A, B, C, D, ele tem as provas daquilo que ele está noticiando. Bom, daí aí tem um problema ético, né, daquele profissional. Mas, enfim, né, eu como professora também de jornalismo, né, o que a gente busca incentivar e como jornalista eu busco exercer no meu dia a dia é esse exercício que a gente chama, né, deontológico do jornalismo, ou seja, é um princípio do jornalismo a gente buscar as evidências factuais, né, a gente buscar as provas de verdade daquilo que aconteceu. E isso, né, não é uma novidade, isso faz parte de toda a cultura jornalística do século XX,
que, enfim, a gente teve outros momentos na história do jornalismo, né, que foram para outras direções, né, a gente teve o jornalismo panfletário em outros momentos, né, mas no século XX, quando se confundem as coisas, né, da democracia, do capitalismo e do jornalismo, né, tudo isso se consolidando em momentos diferentes nas sociedades, né, mas também aconteceu aqui no Brasil esse processo que a gente chama, assim, de profissionalização da imprensa, porque a partir desse momento em que se consolidam as empresas jornalísticas, se consolida também uma cultura profissional, né? E vem daí esse diferencial, né? Porque faz parte dessa cultura profissional buscar as provas, buscar as evidências. Então, isso tudo vai produzindo uma sequência de conhecimentos que hoje estão na teoria do jornalismo, que hoje estão nos métodos que a gente né, aprende e ensina na faculdade e discute, né, nos congressos, nos eventos, enfim. Então, é tudo fruto desse processo histórico, assim, né? Então, nesse processo histórico da formação da cultura profissional, da ética profissional, está implícito esse compromisso com a verdade. Então, um dos grandes, não está na tua pergunta, assim, mas uma das grandes preocupações que eu tenho com relação à profissionalização do jornalismo é justamente assim o conjunto ausência de regulamentação, porque existe uma regulamentação para o exercício profissional do jornalismo no Brasil, mas ela é muito frágil, né? E a exigência do registro profissional não exige necessariamente o diploma de uma faculdade de jornalismo. Então, possivelmente tem muitos jornalistas com registro profissional, ou seja, habilitados para exercer a profissão, mas que não tiveram todo essa reflexão que a gente está falando aqui, né, não tiveram essa formação. E, por outro lado, como não existe, né, como essa regulamentação é frágil, também não existe muita fiscalização, né? Então, eu sempre... Desculpa, só um instante. Vou ter que tomar uma água, depois tu corta isso. Imagina, professora, fica à vontade, vou aproveitar para tomar água também. Fica fácil.